Bom, voltando a falar sobre as regras ABNT, agora vamos falar um pouquinho mais sobre as regras de formatação do texto, né? Então, as regras ABNT elas vão definir um conjunto de regras para você escrever e redigir o seu manuscrito, né? E a ideia com base nisso é que você tenha trabalhos formatados com padrões idênticos, né? Não idênticos, mas eu falo formatações idênticas. Imagina que você está entregando um trabalho para uma universidade, você está entregando para um grupo de pesquisadores, né, que vai revisar o seu trabalho, né? E você está, por exemplo, uma banca de TCC, por exemplo, né? Imagine se cada pessoa que for entregar o trabalho entregar num formato diferente, né? Então a banca pode ficar perdida tentando encontrar onde é que está cada informação, né? E isso atrapalha no processo de você entender o que está no trabalho, qual que é o principal objetivo daquela pesquisa, né? Se aqueles objetivos foram alcançados ou não, né? Então, a ideia dessas regras é criar uma estrutura geral, um arcabouço, para que os autores consigam descrever o que eles fizeram, né? E para que os avaliadores consigam encontrar facilmente o que foi feito, o que foi alcançado e possam se focar na parte mais importante, que é a parte científica, que é discutir a ciência, e não discutir se está formatado certo ou não, né? Então, por isso que é importante a gente seguir essas regras, né? Eu trouxe aqui algumas regras, alguns padrões que foram obtidos das regras ABNT, né? Nesse caso aqui, são regras de formatação que foram obtidas do programa de pós-graduação em bioinformática, né? Mas muitos programas adotam padrões parecidos, né? Com algumas poucas diferenças, né? Mas caso você encontre, é importante consultar sempre as regras do local para onde você está submetendo o seu trabalho, né? Então aqui alguns desses padrões, né? Geralmente nós utilizamos o papel internacional do padrão A4, né? O padrão A4 é um padrão de folhas, né? Que se utiliza, que tem essa medida ali, né? Que é 210 milímetros por 297 milímetros de altura, né? Em geral, nós escrevemos texto com padrão 1,5, né, que é o mais recomendado, né, mas alguns laboratórios, alguns grupos de pesquisa, algumas universidades gostam de utilizar o padrão duplo, né, porque ele facilita um pouco a leitura do texto, né, então o texto está mais separado, facilita um pouco você ler. Bom, em relação às margens, temos margem superior de 3, inferior 2, direita 2, esquerda 3, né, fonte geralmente Time New Roman ou Arial, tamanho 12, né? Alinhamento justificado e parágrafo, que é o recuo do parágrafo de 1,25, né? Aquele espaçamento na primeira linha, certo? Aqui nós temos um exemplo aqui das margens, né? Como que ficaria no documento, né? Então, aqui a gente vê o título, né? O título geralmente numa fonte um pouco maior, né? Em negrito, tamanho de 16 pixels, né? Aqui o texto principal, né? Você vê que tem algumas margens aqui, né? Em geral, na primeira linha a gente não aplica espaçamento, certo? Não aplica o que a gente chama de recuo, né? O recuo ele é dado nos parágrafos seguintes. Bom, então esse aqui é um exemplo básico de formatação. A seguir nós vamos falar um pouquinho mais sobre as partes de um trabalho acadêmico.